Boa noite a todos. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre um dos maiores personagens do cristianismo. Aliás, dizer um dos maiores não é bem verdade. Depois de Jesus, sem dúvida nenhuma, o maior personagem do cristianismo, que foi Paulo de Tarso, ou, como nós o conhecemos mais normalmente, como o apóstolo Paulo. Na realidade, ele não foi apóstolo, ele não pertenceu ao grupo que seguiu Jesus, aqueles 12. Ele nem conheceu Jesus pessoalmente, pelo menos não consta que ele tenha conhecido Jesus pessoalmente antes da sua crucificação. Para entendermos o apóstolo Paulo, é preciso que a gente o situe na época em que ele viveu. Como era a região, qual era a situação política, religiosa, especialmente naquela região. Nós estamos falando da Palestina, onde viviam os judeus. O povo judeu era a maioria, era a sua nação, era a sua terra, mas que estava governada na época pelos romanos, que haviam dominado toda a região, como a maior parte do mundo ocidental e até parte do mundo oriental, Foi o maior império da antiguidade. E os romanos tinham um hábito interessante e muito inteligente, diga-se de passagem. Eles não interferiam nos costumes e na religião dos povos dominados. Eles permitiam que os povos continuassem cultuando seus deuses, com as suas práticas religiosas, desde que isso não interferisse, obviamente, com o Império Romano, desde que isso não os prejudicasse. Eles permitiam tranquilamente que o povo continuasse com a sua normalidade religiosa. E não era diferente ali na Palestina, Os judeus continuavam com a sua estrutura, inclusive em parte administrativa, mas especialmente religiosa. Eles tinham uma instituição chamada Sinédrio, que tinha basicamente dois tipos de incumbência. Eram ao mesmo tempo poder legislativo e judiciário. Eles misturavam as coisas. O Sinédrio, o grande Sinédrio, em Jerusalém era composto de 71 membros, incluído um dirigente e um sumo sacerdote. Tinham também os pequenos sinédrios, nas cidades eram compostos de 23 membros. Se fôssemos fazer uma comparação hoje com o nosso sistema político, diríamos que eles tinham lá a Câmara dos Deputados Estaduais, com 23 membros, e o Congresso Nacional com 71 membros, com a diferença de que esse Congresso também tinha autoridade judiciária. E eles zelavam com muito ardor pelas suas convicções religiosas, até mesmo por interesse político, já que o povo judeu era um povo teocrático, ou seja, governado pela religião. Eles zelavam para que isso continuasse com todo o primor, com toda a sua força. Não admitiam qualquer manifestação entre os judeus que contrariasse as suas crenças e especialmente a sua autoridade. Então, sempre que surgia algum movimento que viesse perturbar aquela tranquilidade imposta por eles, eles combatiam ferrenhamente. Não foi apenas com Jesus que eles fizeram isso, Jesus foi um caso especial porque ele tinha uma força extraordinária. Jesus não chegou como um qualquer falando, trazendo um ensinamento novo, trazendo uma mensagem nova, mas ele trouxe sim uma mensagem nova, demonstrando o seu poder e com isso atraindo grandes multidões. Naquele tempo, que não tinha ainda os meios de comunicação que nós temos hoje, Jesus reunia grandes multidões em torno de si,
porque além da mensagem de amor, da mensagem de paz que ele trazia, ele também fazia grandes coisas que eram atribuídas a milagres, né? Curava enfermos, ele fez coisas extraordinárias que são relatadas na Bíblia. E isso incomodava os judeus, porque ele começava a atingir setores da sociedade que poderiam perturbar o equilíbrio naquele momento. E não é preciso dizer que eles passaram a persegui-lo com veemência. Todos nós conhecemos, né, a história da Bíblia, da perseguição a Jesus até a sua morte na cruz. Os romanos, por sua vez, não interferiam. Aquele ato de Pilatos lavando as mãos, além do significado que a gente costuma dar para ele, né, vamos dizer assim, da indiferença de Pilatos, querendo tirar o corpo fora, eu não tenho culpa, na realidade representava o pensamento geral, ou seja, não temos nada a ver com isso, vocês judeus que resolvam, dentro daquele princípio dos romanos não interferirem nas questões entre os judeus. Por isso Pilatos deixou que acontecesse, deixou que Jesus fosse preso e morto, crucificado. Jesus morto, eles imaginavam que o movimento desapareceria, como tantos outros que existiram lá. Jesus se apresentava como o Messias, como o rei dos judeus, né? Aliás, ele não se apresentava como rei, mas o povo o tinha por isso. Tanto que mandaram colocar na cruz aquela expressão, né? Henri, que significaria, este é o rei dos judeus. Numa afronta aos judeus, uma gozação, se pudermos usar essa expressão hoje, né? Chamando o rei dos judeus aquele homem crucificado. Mas Jesus se apresentava assim como o Messias. Só que os judeus aguardavam o Messias guerreiro, um Messias libertador. Historicamente, se nós formos ler lá o Velho Testamento, a história dos judeus contada na Bíblia, no Torá, nós veremos que todas as vezes que acontecia de o povo de Israel estar sendo dominado por algum povo vizinho, surgia um indivíduo que liderava o povo, que reacendia o fervor religioso e com isso eles se libertavam. E eles esperavam mais uma vez alguém desse jeito, alguém que viesse lutar literalmente pela liberdade do povo, pela liberdade da nação judaica. E Jesus não se apresentava como tal, Jesus se apresentava como pacificador. Ele se apresentava como alguém anunciando um outro tipo de reino, um outro tipo de nação, um outro tipo de povo, um outro tipo de mundo. Quando ele disse, meu reino não é deste mundo, pelo menos assim foi escrito na Bíblia, provavelmente ele deve ter pensado ou dito, né? O meu reino não é bem isso que vocês estão imaginando, o meu reino é um reino espiritual que nós estamos construindo e que eu venho semear as lições necessárias e indispensáveis para a construção desse reino. Então Jesus foi crucificado por isso, mas para surpresa especialmente dos judeus, mas também dos romanos, o movimento não morreu. Os apóstolos em princípio se esconderam. Conta-nos o relato da Bíblia que apenas Pedro compareceu ao julgamento de Jesus. Todos os outros estavam escondidos, com muita razão, eu também estaria, né? Afinal de contas, se haviam prendido o mestre, quanto mais eles que eram simples seguidores. Nos relatam que apenas Pedro esteve lá e apenas João esteve presente na crucificação. Mas passado o primeiro impacto, o movimento reacendeu. Os apóstolos voltaram à carga, voltaram à divulgação do Evangelho, a pregação, sem nenhum temor, sem nenhum medo, especialmente depois do chamado dia de Pentecostes, né? Que estava uma grande multidão reunida, e Pedro começou a falar, e aconteceu uma coisa curiosa.
Muitas nações estavam ali, muitas línguas diferentes, e todos entendiam o que ele falava. Foi um fenômeno interessante que reacendeu de uma vez o movimento cristão, que passou a se expandir, passou a crescer e incomodando cada vez mais os judeus, especialmente o Sinédrio, porque havia frustrado a sua expectativa de que o movimento morreria com Jesus. E dentro desse processo, eles passaram então a perseguir com mais fervor, com mais vontade, com mais coragem o movimento cristão. Surge aí um outro personagem interessante. Na Bíblia, nós temos uma curta referência a ele, é Estevão. Foi o primeiro mártir do cristianismo, foi o primeiro cristão a ser supliciado depois de Jesus. Estevão, para nós entendermos, é preciso fazer também uma breve história desse personagem extraordinário. Ele também de família judia, criado em Corinto. Por um motivo de perseguição dos romanos, acabou tendo a sua família dispersa, seu pai morreu, ele foi preso em um navio, condenado a galés perpétuas. Significava a morte certa, ser condenado a galés perpétuas. Mas, tendo um bom coração, sendo um homem generoso, ele acabou socorrendo um militar de alta patente que viajava no mesmo navio e que contraiu uma doença contagiosa. Todos fugiam dele. E Estevão socorreu, amparou, protegeu e curou aquele homem, com isso ganhando a liberdade. Foi posto em liberdade, mas a revelia da lei. O comandante recomendou que ele mudasse, inclusive, de nome. Ele não se chamava Estevão, mas a partir daquele momento ele se passou a se chamar, ele se denominou Estevão e foi socorrido pelos apóstolos que haviam fundado a chamada Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um lugar onde eles, além de pregarem o Evangelho e de difundirem a mensagem de Jesus, eles socorriam os necessitados. Eles amparavam todos aqueles que procuravam, todos aqueles que chegavam até eles com as mais variadas necessidades. E Estevão acabou batendo a porta dos apóstolos, foi socorrido, amparado, conheceu o Evangelho de Jesus e tornou-se não apenas um crente, mas um grande divulgador, possuidor de ampla cultura, conhecedor das leis judaicas como ninguém, passou inclusive a debater com os judeus que queriam contrariar. Por isso foi preso e condenado à morte, porque desafiou, entre eles desafiou um jovem importante naquele tempo. Ele se chamava Saulo e estava sendo preparado para assumir um posto no Sinédrio. Eu fiz toda aquela referência ao Sinédrio para nós termos uma ideia da importância que isso tinha. Ele seria um dos 71 personagens mais importantes do judaísmo naquela época. Fora preparado desde muito jovem por um doutor da lei, participante do Sinédrio, chamado Gamaliel. Essa história nós encontramos na Bíblia, mas também no livro Paulo e Estevão, Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. O livro Paulo e Estevão conta a trajetória de Estevão com muito mais detalhes, com muito mais recursos do que a Bíblia. A Bíblia faz apenas uma pequena referência a esse jovem, mas que foi importantíssimo para Paulo de Tarso. Por quê? Porque, segundo nos conta o livro, Paulo de Tarso se enamorara de uma jovem chamada Abigail, que nada mais era do que a irmã de Estevão, que, amparada por uma família judia, foi parar lá nas proximidades de Jerusalém, acabando por conhecer o jovem tribuno, se enamoraram e tiveram
a infeliz ideia de levá-la à presença, juntamente com Paulo, para o apedrejamento de Estevão, sendo ali então revelado o drama todo. Aquele jovem orgulhoso de sua raça, a ponto de não medir esforços para matar quem contrariasse a sua crença, estava noivo da irmã de sua vítima. Não é preciso dizer que ele a rejeitou a partir de então, mas isso é uma outra história, né? Para um outro momento, não teríamos tempo para falar dessa história lindíssima. Quem tiver a oportunidade, leia o livro Paulo e Estevão, que é muito rico e é muito bonito. Traz-nos muito aprendizado. A partir daí, esse jovem revoltado, até mais agora, com essa situação, porque ele não admitia que a sua bem-amada tivesse se convertido, porque ela acabou se convertendo ao cristianismo por influência de um grande pregador chamado Ananias. Não foi apóstolo também, mas foi um grande divulgador do evangelho. Ananias teve contato com a família que abrigava Abigail e ela acabou tornando-se cristã. E Saulo, então, decidiu que não mediria esforços para combater essa religião, essa crença perigosíssima. Conseguiu a autorização do Sinédrio, contrariando inclusive o seu mentor Gamaliel, para perseguir os cristãos até a cidade de Damasco. Ele ia perseguir os cristãos, mas na realidade quem ele visava era o Ananias que estava lá. Aquele que corrompera, segundo a sua visão, a sua bem-amada. Seguido de uma tropa de soldados, se encaminhou para Damasco, que era próximo. Nós sabemos que Damasco não está muito longe de Jerusalém, e aquele tempo ia no lombo de burro mesmo, de camelos, E no meio do caminho, então, nós temos aquela história extraordinária do encontro de Saulo com Jesus. Relata-nos o texto evangélico que em determinado momento, em determinado ponto, uma grande luz brilhou à sua frente. Todos viram a luz, todos os que estavam com ele viram a luz, mas só ele viu uma figura que estava no meio da luz e que disse: Saulo, por que me persegues? E ele disse: mas Senhor, quem é você? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Imagine o choque que ele deve ter recebido naquele momento. Afinal de contas, Jesus tinha morrido. Ele soubera, por fontes inquestionáveis, que Jesus havia sido crucificado. Todos o viram morrer. Como Jesus estava ali? Se ele estava vivo, realmente devia ser alguém diferente, alguém extraordinário, que precisava ser compreendido, precisava ser aceito. Não podia ser simplesmente rejeitado. Ele ficou cego naquele momento, em função da grande luz, foi conduzido pelos seus companheiros até o interior da cidade, abrigado em uma hospedaria, sem saber o que fazer. Ele está louco, diziam os seus companheiros. Ele está falando de Jesus. Ele está impressionado. Foi o calor do deserto, foi a insolação que fez isso com ele. Tinham esperança de que ele voltasse à razão, voltasse à realidade. Mas isso não aconteceu. Conta-nos ainda que Ananias recebeu a visita de Jesus, que disse: Ananias, vai lá, na hospedaria, porque o Saulo está lá e precisa de você. Senhor, mas o Saulo, ele veio aqui para me matar. Ele persegue os cristãos, ele mata os cristãos. Vai lá, Ananias. E Ananias foi, como servo obediente, orou, impôs as mãos sobre a cabeça de Saulo e ele voltou a ver. Consta que como que 2 escamas caíram dos seus olhos e ele voltou a ver.
A partir daí, transformava-se o homem. A partir daí, aquele jovem que era a esperança da sua família, porque seria um grande orgulho ter um filho no sinédrio. Provavelmente muitas jovens casadoras tinham a esperança de serem suas esposas. Ele agora era um seguidor de Jesus, que colocava isso e passou a colocar isso à frente de qualquer outro interesse, de qualquer outro desejo, de qualquer outra convicção. Quis conhecer a fundo o Evangelho de Jesus. Devorou todos os escritos que existiam, que eram poucos. Apenas algumas anotações de Mateus ou de Levi, como ficou conhecido. Mas sim o relato oral, inclusive do Ananias, que falavam de Jesus, falavam da mensagem de Jesus. E ele procurou beber nessa fonte, incorporando agora novos conhecimentos, novos valores. Mas a perseguição não parava por aí. Afinal de contas, ele era uma grande ameaça. Afinal de contas, era um doutor da lei, um homem importante, e agora era uma ameaça muito maior do que simples pescadores. E o sinédrio se empenhou em fazer com que ele fosse preso. Inicialmente achando que ele poderia ser tratado e curado. Ele deve estar louco, repetiam. E procuraram prendê-lo de todas as formas, a ponto de que ele teve que fugir de Damasco, passando por sobre o muro em uma cesta. Os cristãos o colocaram em um cesto e fizeram descer através do muro, porque as portas estavam sendo vigiadas. E ele fugiu então, procurando alguns dos discípulos, alguns apóstolos, e tentou desde um primeiro momento passar a divulgar essa nova mensagem, contando sempre a sua experiência na estrada de Damasco. Mas ele não estava preparado, curioso, né? Grande orador que era, grande conhecimento que tinha, mas não estava preparado para essa nova missão. Ele precisava se preparar. Ele precisava estar apto, inclusive, para as vicissitudes que a vida lhe imporia a partir de então. E ele foi aconselhado a se retirar. E ele se retirou para o deserto com a ajuda de Gamaliel, para um oásis onde ele passou a desenvolver a profissão que ele tinha. Os judeus importantes na época tinham por costume fazer com que todos os seus filhos aprendessem uma profissão, não importa a importância que eles tivessem, porque isso lhes daria uma segurança a mais. Ainda que perdessem todos os seus bens, os seus direitos, se tivessem uma profissão, teriam privilégios. E Saulo era tecelão. E foi nessa profissão que ele passou a viver durante muitos anos no deserto, junto com um casal que depois ele descobriu que era cristão, né? Áquila e Prisca, um casal que o ajudou muito nesse novo momento, com medo no início, porque ele era o perseguidor e eles sabiam disso, eles próprios haviam fugido de Jerusalém, fugindo de Saulo. E de repente descobrem que aquele homem que estava ali agora barbudo, já perdendo a compostura, né, aquela forma que ele tinha enquanto tribuno romano, tribuno judeu, melhor dizendo, descobriram que nada mais era do que Saulo de Tarso, grande perseguidor. Mas agora havia mudado, estava com as mãos calejadas, com a pele queimada, mas parecia um beduíno. E foi com eles que ele permaneceu durante muito tempo, estudando o Evangelho, conhecendo, bebendo todo o conhecimento que tinha para se tornar o Paulo, que foi o nome que ele assumiu depois de se tornar cristão. Ele mudou o seu nome para Paulo. Era um costume até bastante comum entre os cristãos mudarem o nome por razões que nós desconhecemos. Eles costumavam mudar o nome, assumindo um nome, e ele assumiu um nome romano, porque ele tinha também a cidadania romana. Em função da importância que ele tinha, ele havia adquirido a cidadania romana. Apesar de judeu, ele era cidadão romano, né?
Ele mudou o nome até que se sentiu preparado e resolveu começar a sua tarefa, começar a sua missão. Eu fico imaginando, se fosse eu, um homem importante, conhecido, nobre por estirpe, de repente começar um trabalho novo onde seria perseguido. Com certeza teria que lutar contra os seus companheiros, teria que afrontar as autoridades. Eu faria o seguinte: eu vou trabalhar bem longe daqui. Afinal de contas, todos precisam do Evangelho. Em qualquer lugar que eu for, eu serei útil divulgando o Evangelho de Jesus. Por que é que eu vou ter que fazer isso onde eu sou conhecido? Sabe onde ele foi? Na praça em frente à casa do pai dele. Inicialmente foi procurar o pai, né? O pai o recebeu, inicialmente com afeto. O filho voltava a casa. Eu vou tratar dele. Ele vai se recuperar, vai voltar a ser o meu filho, do qual eu me orgulho tanto. Mas não era verdade. Saulo reafirmou diante do pai a sua conversão, a sua nova crença, a sua nova fé, o que provocou a revolta do pai. Meu filho, a sua mãe morreu de desgosto por isso. Eu estou envergonhado, eu fui humilhado pelos meus pares. Você não é mais meu filho. Vai embora. Teve a generosidade de lhe dar ainda algum dinheiro, que ele aproveitou para comprar material para fazer as suas tendas. Se instalou na praça em frente à casa, onde trabalhou exaustivamente pelo próprio sustento. Ele jamais admitiu ser sustentado por quem quer que fosse. Ele ganhava o pão de cada dia com o seu trabalho. E assim ele ficou por um longo tempo, fazendo tendas, ganhando dinheiro e procurando divulgar a mensagem de Jesus a sempre aqueles que podia, a todos aqueles que por ali passavam, até que, aconselhado, ele resolveu procurar os apóstolos em Jerusalém. Ele sabia que seria perseguido em Jerusalém, mas ele precisava entrar em contato com os apóstolos. Afinal de contas, eles tinham agora um ideal comum. E para lá ele foi, já sem dinheiro, cansado, doente, bateu à porta da casa do caminho. Foi recebido por alguém que foi anunciar: está aí um homem pedindo abrigo. Como ele se chama? Saulo. Imagine que ele foi recebido de braços abertos, né? Pois é, não foi não. Os apóstolos queriam ver ele distante. Será que ele não veio nos espionar? Será que ele não veio para nos prender? Apesar dos relatos que haviam chegado até eles, contando da transformação de Saulo, eles não acreditavam na sua verdadeira conversão e temiam que ele, mais uma vez, voltasse a persegui-los. Entre os apóstolos existia um que era ferrenho defensor do judaísmo, Tiago. Tiago, apesar de cristão, ele era um defensor de que todos os cristãos deviam se submeter à lei judaica, não importava a sua origem. Ele tinha que se submeter à circuncisão, tinha que se submeter à guarda do sábado, tinha que se submeter aos rigores da alimentação que eram impostas pelos judeus. Ele queria, enfim, uma harmonização com os judeus, o que não era de acordo com os outros apóstolos, pelo menos com Pedro. Vale ressaltar, não é, que em toda a Bíblia, depois da crucificação de Jesus, nós não encontramos nenhuma referência à maioria dos apóstolos. Nós encontramos alguma coisa no livro Paulo e Estevão, mas no livro Atos dos Apóstolos, que relata a atividade dos apóstolos depois da morte de Jesus, apenas Pedro e João e Tiago aparecem com alguma frequência. Todos os demais desapareceram, pelo menos na Bíblia. Sabemos que continuaram a sua atividade porque todos eles foram supliciados em nome do Evangelho.
mas não existe nenhum registro deles no livro Atos dos Apóstolos. E começou então um grande embate entre Pedro e Tiago, sendo vencido por Pedro, que acabou por acolher o agora Paulo, até que ele se curasse e começasse então a sua missão de verdade. Ele não podia ficar parado, ele não podia se acomodar. Afinal de contas, ele tinha tido uma experiência que, como poucos tinham tido, um encontro com Jesus. Então ele passou a fazer aquilo que ficou conhecido como as suas viagens missionárias. Incumbido pelos apóstolos, ele saiu em caminho por as cidades inicialmente vizinhas e por toda a região, acompanhado pela primeira vez com Barnabé, um outro seguidor de Jesus, que também não era apóstolo, mas era um grande discípulo de Jesus, e que o acompanhou nessa primeira viagem missionária. É curioso que, durante todas essas viagens, ele continuava com o seu empenho em trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Apesar dele ter dito isso, muitas vezes é tomado ao pé da letra por algumas seitas, digno é o obreiro do seu salário, ou seja, se eu trabalho para Jesus, interpreta-se hoje, é justo que eu viva disso. Mas ele jamais praticou isso. Não apenas ele não praticava isso, como ele fazia coletas que mandava para Jerusalém para socorrer os desvalidos na casa do caminho. Ou seja, por onde passava, ele recolhia dinheiro para mandar para os necessitados de Jerusalém. E nessa primeira viagem ele fundou inúmeras igrejas, juntamente com Barnabé e com um sobrinho do Barnabé chamado Timóteo, que era jovem ainda, e que só foi porque foi a pedido do tio, Afinal de contas, ele é fervoroso, ele tem um fervor religioso muito grande, é importante que ele nos acompanhe. Mas o Timóteo não aguentou e na metade do caminho retornou, deixando os dois sozinhos. Prosseguiram sozinhos até o final da sua missão, retornando a Jerusalém. Mas ele era incansável e quis sair novamente. Vamos fazer agora um outro roteiro, vamos seguir por onde nós passamos, mas visitando outras cidades, levando a mensagem de Jesus. Porque muita gente ainda precisa. E ao contrário da maioria dos apóstolos, ele se empenhava em levar a mensagem àquele que eles chamavam de gentios. Ou seja, gentil era aquele que não era judeu. Hoje é tomado como termo pejorativo, mas não era. Gentil era todo aquele que não era judeu. E ele achava que todos precisavam conhecer o Evangelho de Jesus. Então ele saiu mais uma vez, só que dessa vez ele não conseguiu ir com Barnabé, eles se desentenderam. Se desentenderam porque o Barnabé queria mais uma vez levar o Timóteo. E o Paulo disse, não. Ele da primeira vez ele não aguentou, ele voltou, agora ele não vai mais. E se desentenderam e se separaram. Barnabé foi com o Timóteo por um caminho e Paulo levou um outro companheiro chamado Silas. Aí outra coisa importante. A desavença, o desentendimento, não foi uma briga, não concordaram com o fator, e isso resultou em duas missões importantes, e não na extinção da primeira. Disso resultaram duas missões, duas jornadas missionárias de divulgação do Evangelho. E mais uma vez, o Paulo percorreu inúmeras cidades. Consta que tiveram grandes dissabores, eles foram perseguidos, eles foram presos, eles foram apedrejados, eles chegavam numa cidade, eram acolhidos por algumas famílias, divulgavam o Evangelho. Quando os judeus percebiam, já começava a perseguição e eles tinham que fugir para a cidade vizinha. Foram presos inúmeras vezes, espancados, ameaçados de morte, tiveram que fugir, foram assaltados. Hoje nós falamos, tem assalto, naquele tempo já tinha. Consta que eles estavam dormindo em uma caverna certa noite, porque não tinha hotel, eles também não tinham dinheiro para pagar.
E como eu disse no início, as viagens eram longas, em lombo de animais, né? E foram atacados por salteadores, que levaram o bem mais precioso que eles tinham, que eram as chamadas anotações de Levi. Mas Paulo já conhecia de cor, já não tinha mais dificuldade, né? Mas foram assaltados também, ameaçados de morte por salteadores. Concluíram a missão com êxito. É de se notar, né, o fervor desse homem que, tendo mudado de crença, ele não deixou de ser aquele Saulo que era quanto às suas convicções. Com o mesmo fervor com que ele defendia o judaísmo, ele passou a defender o cristianismo, só que agora pacificamente. Compreendendo perfeitamente a mensagem de Jesus, ele jamais reagiu à violência, ele jamais reagiu aos ataques que sofreu, porque compreendia a necessidade do perdão, a necessidade da compreensão. Retornou mais uma vez a Jerusalém, onde foi preso. Aí começou a terceira e última viagem missionária de Paulo. Só que agora forçado. Ele foi preso pelos judeus, seria morto sem dúvida alguma, mas ele usou de um recurso interessante, que foi questionado até mesmo pelos outros apóstolos. Ele diz: vocês não podem me julgar, eu sou cidadão romano. E alguns dos apóstolos diriam: mas ele está se acovardando, está usando de um recurso para não exemplificar o evangelho, mas ele tinha um objetivo, que era chegar a Roma. E essa viagem que ele fez agora numa galé, prisioneiro dos romanos, acorrentado, embora o respeitasse, as leis determinavam que ele fosse acorrentado. Foi uma das mais extraordinárias viagens que Paulo fez, porque além dele poder divulgar a mensagem no navio, aconteceu uma coisa extraordinária: o navio naufragou. Foram colhidos por uma grande tempestade e o navio naufragou nas costas de uma ilha, né, que hoje se chama, na ilha de Chipre. Todos se salvaram, mas chegaram lá na praia, estava muito frio, todo mundo molhado, fizeram uma fogueira. Só que no meio da lenha veio uma serpente grandemente venenosa que picou o Paulo. E todos ficaram olhando para ele: vamos esperar ele morrer. Ele não teve nem febre. Na realidade, ele tinha uma missão a realizar. Ele passou a ser admirado pelos próprios soldados que o guardavam. Que homem é esse que é imune ao próprio veneno da serpente? Foi chamado à presença do governador da ilha, que estava doente. Ele curou também o governador. Acabou divulgando o evangelho e convertendo-o ao cristianismo. Mas isso não o livrou da prisão. Ele teve que seguir a sua viagem até Roma, onde foi preso e passou 2 anos prisioneiro em Roma. Eles não queriam matá-lo, porque afinal de contas ele não tinha feito nada contra o império. Embora aqui o cristianismo já estava bastante difundido e os cristãos já incomodavam Roma, porque eles alcançavam especialmente os servos, especialmente aquelas pessoas mais sofridas, que acabavam ameaçando a estabilidade e a tranquilidade dos senhores, que viam a modificação do comportamento dos seus servos, que viam uma nova esperança, que viam a oportunidade de crescer, de se libertar. Mas por alguma razão ele foi mantido preso por 2 anos, onde ele teve a oportunidade de ensinar o evangelho para muita gente. Inclusive muitas pessoas importantes vindo de outros países procuravam visitá-lo para ouvir os seus ensinamentos, porque além do evangelho que ele conhecia, ele também era um grande conhecedor da lei dos judeus. Ele estava agora acompanhado de um outro jovem, um médico chamado Lucas, que o ajudou sobremaneira, especialmente nas cartas que ele escreveu. Na Bíblia existem 13 cartas atribuídas a Paulo,
chamadas Epístolas de Paulo, que ele enviava às igrejas que ele havia fundado, exortando, ensinando, corrigindo condutas. E esse Lucas foi de muita importância para o Saulo nesses momentos. Mas eles não podiam prendê-lo para sempre, eles não podiam mantê-lo sempre, porque mesmo preso, ele continuava incomodando. Nesse tempo governava Roma o famigerado Nero. Todos nós conhecemos a história do Nero, né? Que chegou a incendiar Roma, atribuindo isso aos cristãos. Curioso, a questão que ele dizia é o seguinte: ele mandou queimar os cristãos e o fogo se espalhou e incendiou Roma, e os cristãos foram culpados pelo incêndio de Roma, pelo menos aos olhos do louco que era o Nero. E ele mandou libertar o Saulo, agora Paulo, né? Ele mandou que ele fosse colocado em liberdade, mas era só de fachada. Ele foi solto, mas imediatamente, cumprindo suas ordens, ele foi novamente preso às escondidas e levado a um local escondido para ser executado. Essa passagem nós não encontramos na Bíblia, nós encontramos no livro Paulo e Estevão, que fala que o soldado encarregado de matar Paulo estava tremendo de medo. Ele não queria fazer aquilo, porque não havia nenhuma razão, não havia motivo. E Paulo disse: cumpra o seu dever, não se preocupe, eu não vou morrer. Você vai matar o corpo, mas eu continuarei vivo. Tenha pena de você que vai ter que continuar servindo a ordens iníquas, a homens iníquos. E assim ele foi decapitado, terminando a história material desse grande cristão, desse grande divulgador do cristianismo, né? Ninguém sabe onde ele foi sepultado, existem histórias contadas pela Igreja Romana, mas que não tem ainda nenhuma confirmação, o que também não tem importância. O livro Paulo e Estevão nos conta que depois de morto, já no plano espiritual, ele reencontra a sua Abigail e Estevão, que o haviam acompanhado em toda a sua missória, auxiliando-o. E ele fez questão de retornar à Palestina, agora em espírito, vendo o caminho por onde havia trilhado, agora como vencedor, como ele mesmo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber o galardão que me está reservado. Ele sabia que havia sido um servo fiel. Ele sabia que havia cumprido a sua tarefa em toda a sua extensão. Havia afrontado as autoridades, havia lutado até mesmo contra os companheiros de fé, no sentido de levar o Evangelho até o centro do mundo. E graças a ele o cristianismo foi implantado em Roma e dali se expandiu para todo o império, com uma força indestrutível, com uma força inquestionável, a ponto de o império ter sido obrigado a adotar o cristianismo como religião oficial. Essa é uma outra história que acaba sendo triste, não é? Porque também, a partir do momento que ela foi oficializada, ela começou a se corromper. Mas isso não diminui a importância daquele grande cristão, que eu admiro e que eu gosto de dizer, e com certeza é verdade, não porque eu digo, mas porque está relatado nos livros, né? Que sem Paulo o cristianismo teria morrido no nascedouro. Sem Paulo o cristianismo não teria adquirido a pujança que adquiriu. Por isso Jesus teve que chamá-lo, por isso Jesus teve que buscá-lo onde ele estava, tirando-o do fanatismo judaico para a convicção grandiosa do cristianismo. Que Jesus possa nos abençoar. Uma boa noite a todos.